Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Neste primeiro programa de 2014, nós vamos com muito prazer entrevistar Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo metropolitano de Sorocaba. Dom Eduardo, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso cenário. Agradeço o seu convite, o prazer é todo meu poder estar com você, uma pessoa que eu conheço já de há muito, um amigo, e poder estar também me dirigindo através desse canal ao povo de Sorocaba e região, né? Uma alegria. É sempre uma boa coincidência, né? Eu sempre entrevistando o senhor logo que chegou aqui a Sorocaba, nós conversávamos e o senhor ainda tateando Sorocaba, e já há mais de 8 anos o senhor está aqui. 8 anos. Como é que foi, como é que está sendo esse período em Sorocaba, né, Eduardo? É interessante que aqui em São Paulo e nessa região, sobretudo, as pessoas gostam muito de perguntar, perguntavam assim, o senhor já se acostumou? E eu respondia, não precisei me acostumar, eu cheguei e me senti bem já de entrada, acostumado à impressão do esforço. E de fato, Sorocaba foi para mim uma surpresa muito agradável pelo acolhimento do povo, dos padres, também pela minha presença na fundação do Aguirre, a minha ligação com a universidade, a minha participação nos meios de comunicação, como você acabou de se referir, eu trabalho na Canção Nova, em comunicação sempre com o Brasil inteiro, mas em especial com o povo de Sorocaba, que teve a oportunidade assim, de me conhecendo pela Canção Nova, a minha participação nos jornais da cidade, né? A abertura, portanto, dos meios de comunicação para a minha presença. E nas comunidades, que visito sempre, nos bairros, a alegria do povo, o povo de fé, o povo simples, né? Como o povo acolhe e fica feliz com a presença do arcebispo, né? O senhor, vamos falar um pouquinho antes de falar um pouco mais da própria religião, falar um pouco dessas atividades. O senhor é o chanceler da Fundação Dom Aguirre. Eu sou o presidente da Fundação. Hoje a mantenedora da Uniso, e o senhor chegou aqui quase na metade da vida da Uniso. Ela estava ainda embrionária, ela estava se lançando, ela estava se estruturando, e hoje ela é essa potência que ela é. Mas eu não sei, mas a impressão que eu tive, logo na primeira reunião que tive com o Conselho Superior da Fundação, e também com o campus da Raposo, que eu vi, ela já estava bem estruturada, né? Do meu tempo para cá foram construídos, se não me engano, mais 3 prédios. 3 prédios. Houve um momento que estávamos com 7.500 alunos, hoje estamos com 11.400, talvez, por aí. Então, houve um crescimento, mas já era bastante grande, bastante ampla, não só nas dependências, mas também no número de cursos. Houve também um aumento considerável de cursos. Agora, a Uniso, independente do curso, ela mudou um pouco a vida do estudante de Sorocaba, porque Sorocaba se sentia meio para baixo. Campinas tinha universidade, Ribeirão Preto tinha universidade, São José dos Campos, e Sorocaba não tinha essa vida universitária. O senhor percebe que isso faz falta? O senhor que viveu lá no Vale do Paraíba, e lá é uma região muito desenvolvida, o senhor acha que faz falta isso, né, Eduardo? Com certeza. Também a minha origem em Juiz de Fora, tem uma federal e outros cursos superiores, né? Trabalhei no Rio Grande do Sul, com várias universidades. E Sorocaba é uma cidade que merecia ter uma universidade. E felizmente temos a Uniso, né? Que é uma universidade nascida de Sorocaba e para servir a região de Sorocaba. É a Universidade de Sorocaba. Hoje temos a UFSCar, é uma riqueza também, é uma federal, mas ela não é de Sorocaba, ela é de São Carlos, né? Então a Uniso representa realmente um espaço que valoriza o município de Sorocaba e a região. É uma universidade que expressa a realidade cultural e atende às necessidades e às demandas educacionais da região de Sorocaba. E temos o Colégio Dom Aguirre também, que é um colégio de prestígio na cidade. Eu conversava o ano passado com o professor Aldo Vanucci, logo depois que ele foi homenageado lá com o nome do campus, e eu entendo que mais do que ser a Universidade de Sorocaba, ela é de fato por permitir o acesso do sorocabano. A questão do custo, é uma universidade que todo mundo pode fazer no vestibular, com valores relativamente baixos,
fazer um curso de excelência. Eu falo isso porque eu tenho um filho formado lá e acompanhei e vi que realmente a qualidade é muito boa. O fundamental é isso, prover a comunidade do acesso, né, Dom Eduardo? Com certeza. E ter também uma linha ética de serviço ao bem comum, de procura do bem da região, de responder aos anseios, né? Sobretudo com a extensão que atende vários aspectos da nossa realidade social. E também temos uma disciplina que, se bem dada, trabalha valores religiosos e éticos, né? Uhum. Porque é muito importante que o profissional não pode ser não podemos formar apenas o técnico, temos que formar o ser humano que sabe como ele vai inserir a ciência e a técnica para que ajude a construir uma sociedade mais justa, mais igual. Fazer com que esse profissional seja um pouco mais sensível, essa sensibilidade que hoje falta em várias pessoas, em vários profissionais. Há na nossa cultura atual um individualismo muito acentuado, então é preciso trabalhar com os estudantes essa dimensão da solidariedade humana, da profissão, não apenas como uma forma de ganhar a vida, mas como uma forma de ajudar a construir um mundo diferente. Uhum. Né? Estamos vivendo esse momento do Mandiba, na África do Sul, que coisa maravilhosa. Quer dizer, nós precisamos de gente que na sociedade encarne esse espírito do coletivo, da nação, da comunidade como um todo. E o senhor tocou nesse assunto, né, Nelson Mandela, recentemente falecido, toda aquela movimentação, as pessoas indo lá, e ali ficou claro que ele era uma pessoa diferenciada porque ele estava acima dessas questões particulares ou únicas. Ele era uma pessoa que abrangeu tudo e com essa abrangência, com a simplicidade dele, principalmente, fez com que as pessoas notassem mais essa coisa do pegar, do calor. Né? E o espírito, é um homem que foi preso 27 anos. 27 anos, oprimido pelos brancos que tinham o poder na mão e que sai dialogando com todo mundo, né? Quer dizer, sem ressentimentos, quer dizer, é um homem de uma grandeza espiritual e moral extraordinária, né? Extraordinária. Conseguiu no seu funeral levar todos a nossa presidente, todos os ex-presidentes dialogando no mesmo avião e civilizadamente. Né? E apareceu o Obama cumprimentando o Raul Castro, né? Isso realmente é outra cena aqui. O simbólico disso, quer dizer, um homem do diálogo, um homem aberto, um homem que não se fecha no conflito e que não se fecha no ressentimento e que procura reconhecer o ser humano, inclusive naquele que o oprimiu, e que, portanto, tem força de transformação. Talvez o maior exemplo foi dividir o Prêmio Nobel da Paz com o Frederic Leclerc, que era o último presidente branco, o grande opressor, que conseguiu fazer essa passagem junto com o Nelson Mandela. Então, ao abordar esse assunto, nós estamos abordando em função da Uniso. Precisamos de instituições educacionais, que ajudem os jovens não só a se capacitarem profissionalmente, mas também a abrirem a cabeça e o coração para entender a humanidade como o valor maior, o ser humano como o valor maior. Né? Isso todas as universidades, todos os cursos, todas as escolas deveriam ter esse rumo. Né? Nós estamos conversando com Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo metropolitano de Sorocaba. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso cenário. Na hora de comprar um carro, tem gente que escolhe pela tecnologia, tem pessoas que decidem pela potência, tem aqueles que não dispensam beleza e design, outros escolhem desempenho e segurança. A Abrão Resi Hyundai reuniu tudo isso em 2 lojas em Sorocaba, uma com toda a linha Hyundai importados e outra com a linha HMB Hyundai fabricada aqui no Brasil. Tudo com 5 anos de garantia e toda a tradição e confiança do Grupo Abrão Resi. Abrão Resi Hyundai nacionais e importados. Vem escolher o seu! Estamos de volta com o cenário desta semana, primeiro cenário deste ano, conversando com Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo metropolitano de Sorocaba. Dom Eduardo, a gente falava um pouquinho da Uniso, falava um pouco de suas atividades, agora vamos falar um pouco mais da Igreja Católica. Nós estamos aí acompanhando o Papa Francisco, um Papa que assume depois da renúncia do Papa Bento XVI. Eu não tinha notícia, a gente nunca tinha visto isso, né? E a Igreja Católica apreensiva num primeiro momento e depois de que assumiu o Papa Francisco, eu acho que deu
um alívio que nem os próprios católicos, nós e vocês, padres, bispos, arcebispos, esperavam. É assim que vocês estão sentindo ou é uma impressão nossa? Estamos sentindo que apareceu algo novo, né? Uhum. João Paulo II, houve alguém que disse que João Paulo II foi aquele Papa que bateu firme, é isso que cremos, e também insistiu muito na dimensão missionária. Bento XVI, como grande intelectual que era, um homem de Deus, teria se caracterizado por um esforço de mostrar, é por isso que cremos, a racionalidade da fé e a necessidade de unir fé e razão. Como todo bom alemão, né? O João Paulo II tinha até uma encíclica sobre isso, mas o Bento XVI era um homem do diálogo com filósofos como Habermas, e criou inclusive uma coisa chamada o Átrio dos Gentios, que é dentro da Santa Sé, um espaço para diálogo com ateus, né? Pessoas que não têm fé, mas que são pessoas de boa vontade, são pessoas boas, dialogar para sentir como eles pensam e poder a igreja, em diálogo, também ajudar o mundo a caminhar de uma maneira mais justa, mais de acordo com a dignidade humana. Agora, esse Papa, né, por isso que cremos, seria o Bento XVI, e esse diz, vamos viver, vamos pôr isso em prática. Vamos ao encontro, ele fala muito da cultura do encontro, o encontro dos pobres, daqueles que estão na periferia da existência. Essa periferia da existência seria, em primeiro lugar, do ponto de vista sociológico, os pobres, aqueles que não conseguem, os descartados da atual globalização econômica, aqueles que não os que estão à margem da sociedade. Mas existem também aqueles que estão na periferia existencial, sem sentido, sem um horizonte de vida, sem fé. Então ele diz, é preciso uma igreja em saída missionária, precisa um encontro, não para impor, mas para propor, para dialogar, para sentir as necessidades, né? E ele acha que a igreja, sobretudo ele se refere à necessidade da cúria romana, que são os organismos de direção da igreja que ele tem, que precisa se abrir mais, né? A igreja não pode ser autorreferencial, ela não pode girar em torno de si mesma. Ela foi feita para ir ao encontro, ela é essencialmente missionária, é uma comunhão missionária. E ele está insistindo e batendo nisso, e também com isso convidando-nos a uma compreensão maior das situações existenciais que as pessoas vivem, não nos firmarmos com excesso em verdades que são verdadeiras, que devem ser mantidas, mas que de tal maneira a excluir o outro, não entender que o outro que pensa diferente ou vive diferente, que ele deve ser esquecido, que ele é uma ameaça, mas um esforço de ir ao encontro, compreender os outros para poder também anunciar o Evangelho. Nesse sentido, ele é uma surpresa boa. Inclusive por ser latino-americano, né? E aí que um outro fato que eu acho que colaborou muito especificamente para o Brasil foi o fato da Jornada Mundial da Juventude ter acontecido em 2013 aqui no Brasil, inúmeras pessoas, milhares de pessoas do mundo inteiro convergindo aqui para a cidade do Rio de Janeiro, 2013 que foi o ano da fé também, para quem é cristão católico acompanhou tudo isso, e isso deu uma adrenalina para o cristão católico brasileiro. A gente sentiu muito, principalmente na passagem do Papa, mas eu senti que mesmo depois da passagem, a coisa continuou aquecida e vem aquecida. Vocês têm sentido isso? Com certeza, inclusive porque dentro do Vaticano ele se situou, inclusive do ponto de vista físico, geográfico, de uma forma diferente. Ele não foi morar no apartamento papal, e ele teve ocasião de dizer, não é que ele fosse muito luxuoso, mas ficava muito isolado, e eu sou uma pessoa que gosta de conviver. Então ele foi morar numa casa chamada Casa Santa Marta, eu já me hospedei nessa casa, onde hospedam bispos, e ali ele está, você pode imaginar, ele levanta, celebra a missa, depois sai, encontra com várias pessoas, Santo Padre, o senhor dormiu bem, como é que foi, né? E todo dia ele faz uma pequena meditação que depois o órgão oficial da Santa Sé, o Observatório Romano, publica. Então ele está em comunicação permanente. E são meditações mais livres, mais espontâneas, né? E ele tem uma linguagem muito interessante que toca as pessoas. Por exemplo, uma que chamou muita atenção é que o pastor, mas todo aquele que quer ajudar o outro, que quer ir ao encontro do outro, ele fala então que o pastor deve contrair, isso está na última carta dele,
contrair o cheiro das ovelhas. É uma expressão muito forte, muito interessante, né? Ou seja, o verdadeiro missionário, aquele que cuida do outro, de tal maneira ele deve entrar no universo do outro que ele passa para si o jeito do outro, a cultura, a forma de falar, né? Tem um sentido muito forte. Quando ele disse lá atrás, né, na jornada, vão e sejam missionários, Isso. não era um efeito de retórica, sejam iguais a mim e façam exatamente... Isso. Ele, nisso que o senhor falou, ele está trazendo as pessoas para serem iguais a ele e ele ser iguais às pessoas. Ele tem atitudes que correspondem a um modo de ser dele, e como ele foi pastor na Argentina, ele tem atitudes que têm força simbólica, né? Ou seja, quando ele abraça uma pessoa que dá repulsa, como abraçou, não me lembro mais qual era a doença, e abraça com amor, ele está fazendo um gesto que está indicando para todos nós como que a igreja deve ser, né? E então não é apenas um gesto para efeito midiático, né? Aquilo é de coração, se sente que é de coração. Agora, é uma coisa que tem que as pessoas irem sentindo também, né? Não depende só de mostrar. O próprio clero precisa também passar isso, está mais presente. Todos nós. O bispo, ele tem falado isso, a última carta dele, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, ou seja, do Evangelho à alegria, alegria do Evangelho. Ele tem insistido nisso, falando dessa necessidade de abertura, de ir ao encontro, né? Tudo na igreja deve passar por essa reformulação missionária, horários, modo da igreja se organizar, tudo deve sofrer essa mudança de abertura para o encontro do outro. E ele diz, do bispo, dos padres, mas também dos leigos, mas dizia: eu, como bispo de Roma e como papa, devo trabalhar isso aqui dentro, começar aqui dentro. Então tem um grupo que ele escolheu de bispos, de alguns cardeais, que estão repensando a reforma da Cúria Romana, para ela ser mais aberta, né? Para ela deixar de ser, às vezes, um pouco centralizadora demais. Ele fala também de uma possível descentralização da igreja, no sentido de dar às conferências episcopais, aos bispos, mais liberdade para criar meios de evangelizar. Nós estamos conversando com o Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo metropolitano de Sorocaba. Vamos para mais um intervalo e voltamos com o nosso último bloco do cenário desta semana. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Estamos de volta com o nosso último bloco do cenário desta semana, o primeiro de 2014, conversando com o Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo metropolitano de Sorocaba. Dom Eduardo, 2014 começou. Um ano que vai ser totalmente atípico. Daqui a pouquinho, em março, tem o carnaval, e aí o povo até lá está falando no carnaval. Só que embrulhado com o carnaval, já vamos estar falando de Copa do Mundo, que vai ser no Brasil. E depois eleições presidenciais. É um ano que a gente vai estar começando agora, e quando a gente perceber, já está no Natal de 2014. Como é que é para a igreja o início de um ano, mais um ano começando? Aí como é que é a programação para a igreja? Olha, nós aqui em Sorocaba tivemos, nesse ano que passou, todo um processo de reflexão em torno da transmissão da fé, em razão do ano da fé. O padre Flávio ficou encarregado da catequese e nós reunimos durante o ano todos os agentes pastoral, no sábado à tarde, lá no Santuário São Judas, trabalhando exatamente isso, a transmissão da fé. A transmissão da fé, que é propriamente a catequese. Por quê? Porque as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil coloca
coloca uma igreja de estado de missão, igreja lugar da iniciação à vida cristã, igreja que tem na Bíblia a fonte permanente de toda a sua atividade, uma igreja comunidade de comunidades, fazer pequenas comunidades, uma igreja a serviço da vida plena de todos. A ideia é a seguinte, se não possibilitarmos a nós mesmos e a todos os católicos uma profunda experiência de Deus em Cristo, e se não tivermos uma iniciação de todos os católicos à vida cristã bem profunda, não podemos ter católicos capazes de enfrentar o mundo, de ir ao encontro dos outros, né? Corremos risco de cair numa igreja que vai ficando fechada dentro de si mesma. Não, eu vou à missa aos domingos, mas tudo bem, meus filhos, eu quero que estejam na igreja, mas eu não quero muito compromisso. Então, para que os católicos possam assumir o compromisso missionário, é preciso haver uma compreensão mais profunda da fé, uma experiência mais profunda da fé. Então, nós temos o projeto para 2014 de intensificar a reflexão e a oração e o aprofundamento da fé para os católicos, esperando que, através da ação do Espírito Santo e da oração, os católicos se despertem mais para essa dimensão que já o documento de Aparecida, e esse Papa presidiu a redação do documento, para que os católicos ou a Igreja Católica, através dos seus padres, diáconos, leigos religiosos, vá mais ao encontro das pessoas, se torne mais dinâmica. E para que também transmitam a fé, né? Na catequese, mas não só na catequese, não é só o catequista que reúne crianças e jovens, mas toda reunião de católicos é um lugar de oração e de transmissão da fé. Então nós vamos caprichar ou trabalhar em cima disso. O senhor disse que tem acontecido todo esse trabalho. Eu percebi, não só na minha paróquia, na paróquia de São Paulo, mas nas outras que a gente frequenta, até por conta do movimento de equipe Nossa Senhora, Santa Rosália, Santa Rita, que a gente vê. Eu tenho percebido muita gente nova na igreja. Não só nova por estar na igreja, mas nova de idade também. Vocês têm sentido essa chegada de mais gente na igreja? Sim, sobretudo com a jornada mundial, isso se intensificou, né? Nós tivemos de Sorocaba, no Rio de Janeiro, mais de 600 jovens, né? Esse retorno, já tivemos reunião com eles, de dar continuidade. Alguns sacerdotes têm um jeito muito especial de lidar, atraem, né? Naturalmente fazem isso com o espírito não em torno de si, mas para levar a Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem atraído, né? Um dos padres que faz isso bem é o padre Wagner, da igreja São José Operário, né? Mas temos também, no meio universitário, um grande trabalho de jovens, sobretudo ligados à renovação carismática. Há outros movimentos, né? Equipes jovens de Nossa Senhora, tem focolares. E há, portanto, um processo de renovação da igreja por uma participação maior dos jovens, e nós temos que insistir nisso com mais veemência, inclusive. E Sorocaba, na visão da Igreja Católica para 2014? Tranquilidade, nada de diferente? Não, eu acho que tranquilidade depende, né? Tranquilidade significar confiança, serenidade, sim. Significar ficar sentado, não, né? Nós temos que nos mobilizar sempre mais por uma presença mais forte, sobretudo junto daqueles que sofrem, os pobres, aqueles que estão mais à margem, e temos que fazer um grande esforço de presença naqueles espaços da sociedade que não são propriamente espaços religiosos, mas onde se tomam as grandes decisões, né? O meio universitário, os meios de comunicação, o meio jurídico, o meio médico, tudo isso importa que os católicos que vivem nessas áreas, que eles se conscientizem de que ali eles... Sejam católicos lá. Não basta ser um bom médico porque trata bem os clientes. Ele tem que pensar o problema de saúde do povo, né? Ele por obrigação e por profissão, ele tem que ter um cidadão que saiba ver os desafios da saúde pública e tem de alguma forma de atuar nisso, né? Então, o cristão não pode ser divorciado do cidadão, né? Eu sou cristão, como cidadão eu cuido dos meus interesses só, né?
O senhor tocou num assunto, essa coisa do cristão católico ser mais atuante na atividade. Porque todo mundo fala, Sorocaba é uma cidade onde a beneficência é uma coisa muito grande, todo mundo ajuda uma entidade, todo mundo faz alguma coisa, mas às vezes a pessoa procura ajudar uma entidade, ou financeiramente, ou de alguma outra forma, e no seu próprio local de trabalho, ele não exercita essa beneficência, essa atenção com os outros. Às vezes isso me indigna um pouco. Eu falo assim, Sorocaba realmente é uma cidade onde as pessoas são solidárias, mas às vezes o profissional no balcão de uma empresa ou num escritório qualquer não é solidário com o próprio colega do lado. Isso é muito difícil, não é? Esse é o maior desafio, quer dizer, quando se fala da missão dos fiéis leigos, que não são os ordenados, eles santificam o mundo. O que é santificar o mundo? É fazer acontecer lá na família, onde trabalha, um relacionamento de solidariedade, de amor, de caridade, de justiça. E, além disso, de ter uma participação na cidade como um todo e na nação como um todo, uma participação política de qualidade, na hora de votar, na hora de discutir problemas locais ou problemas nacionais. E aí nós estamos diante de um grande desafio, né, que é o desafio da reforma política, né? Mas essa reforma política não virá e não adiantará se não tivermos cidadãos conscientes, né, primeiro, de que eles são sinais de justiça e de amor de reino de Deus na família e na profissão e no conjunto da sociedade, sobretudo pela participação cidadã e política. Eduardo, eu agradeço imensamente, chegamos no final do nosso programa, desejo um excelente 2014 para o senhor, que o senhor continue guiando a Igreja Católica como o senhor vem fazendo nesses mais de 8 anos aqui, e que a sua bênção para todos os sorocabanos não seja só para os nossos católicos, mas para todos aqueles que acompanham a vida dessa cidade. Com certeza, que Deus abençoe você, o seu trabalho, a sua família. E sobre Sorocaba, um ano novo feliz, que todos possam viver com alegria esse ano de 2014, que aumente em nosso meio a solidariedade, a fraternidade, que diminuam os crimes e as exclusões, que não haja acidentes. Sobre todos, pois, uma generosa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós vamos ficando por aqui. Conversamos essa semana no primeiro programa de 2014 com Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo metropolitano de Sorocaba. Semana que vem vamos falar sobre Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil 2014. Ficamos por aqui, até lá, e durante todo o ano nos acompanhe aqui no nosso cenário, na sua Local TV, o seu canal 25 da NET.